E o Vila Nova foi avassalador contra o Fortaleza, hein? Que é isso? Os reforços dando respostas à altura. Primeiro tempo que poderia ter sido um placar mais elástico ainda do que os 2-0. E também estrela, né? Estreante com estrela. Vamos ver toda essa repercussão aqui juntos. Se você quer apoiar ainda mais o nosso conteúdo, tem esse fone de ouvido aqui, ó, QKZ AK6, menos de R$ 35, tem valores aí bem abaixo, inclusive, um baita fone de ouvido, e você adquirindo esse fone aqui, ó, você dá uma força pra gente aí, porque a gente recebe uma comissão. Então clica aí, dá uma força, agora sem enrolação, vamos pra cima, vamos pro conteúdo. O lançamento para o Janderson foi dele. Ali na saída de campo, ele falou que isso durante a semana, essa participação dos zagueiros na construção ofensiva. Queria que você falasse sobre o Douglas, né? O treinador às vezes não gosta de falar muito individualmente de jogador, mas hoje ele foi muito importante, não só na parte defensiva, mas também ajudando o Vila Nova na parte ofensiva. Hoje praticamente a nossa linha de defesa, né? Dos que vinham jogando, só jogou o Elton, né? O Formiga já jogou, tal. Mas o Carius entrou na partida contra o Criciúma, o Douglas estreou e o Breno estreou contra o Criciúma também. O Breno é um jogador de altíssimo nível, um jogador de nível internacional, né? Ele foi adquirido junto à Ponte Preta pelo Red Bull. Douglas tinha sido adquirido pelo Red Bull, valores bem importantes. Com 18 anos, se eu não estiver errado, 17 anos. E jogou a Série A muitas vezes, jogou a última temporada fora do país, né? E é um jogador que queria voltar para o país, né? Que desde o primeiro instante que o Alacon foi em busca, demonstrou um interesse muito grande, quis estar aqui. E entregando tudo isso só fez a nossa equipe crescer. Eu acho que todos que entraram têm acrescentado, como aqueles que vêm jogando também, vêm conseguindo acrescentar e os resultados vêm acontecendo. João Vieira, qual o tamanho dessa vitória depois dos resultados fora de casa? É importantíssimo, mas o que mais nos deixa tranquilo é que a gente nunca teve dúvida depois das derrotas. A gente sempre fala dentro do nosso vestiário que quando a gente ganha não tá tudo certo, quando perde não tá tudo errado. Então a gente tá feliz, colocar os pezinhos no chão, porque sabemos que segunda-feira tem um jogo mais difícil ainda lá contra o CRB, a gente vai em busca dos 3 pontos. João, o que dá pra falar desse primeiro turno do Vila Nova? Cara, um primeiro turno muito bom. Estamos na parte de cima da tabela que a gente queria, mas a gente sabe que o segundo turno muda tudo. Equipe se reforçando, a gente também se reforçou, graças a Deus, com as boas reforços. Pode ver como no jogo de hoje já entrou o Douglas, já entrou o Breno de novo, o Carius, enfim. A gente se reforçou também para que a gente possa, lá no final do ano, estar comemorando o acesso. Vamos ouvir agora o Igor Meritão. Vamos voltar a vencer ele fora de casa também, né? Se Deus quiser é muito importante, mas como eu sempre digo, se não deu para ganhar, empate, traz um ponto, a gente vai somando ponto, em casa como a gente é forte, mas se Deus quiser lá e com o intuito de vencer, claro, né? Mas glorificar a Deus por essa vitória é muito importante, muito feliz de estrear no Ovo diante da nossa torcida. O mais interessante nisso tudo aqui, falando com o torcedor vilanovense, né? Se a gente for dar uma analisada, é que o que o Vila está colhendo é uma incógnita para os times desse segundo turno. Como assim? Vou explicar. Quando abre a janela, os times vão atrás de reforços. Quando traz os reforços, quando os reforços chegam, aí tem uma outra variável. Será que esses caras vão render? Por isso que eu peguei a fala do Guto, peguei a fala do Meritão e peguei principalmente a fala aí do João Vieira, quando ele fala dos reforços que chegaram e já estão dando resultado. O Vila fez um movimento diferente, baseado, inclusive, em quem entende, que por trás ali tem o Guto Ferreira, que entende muito Série B. Ele foi à frente no mercado, haja vista que o Vila não é aquele clube endinheirado, aquele clube que esbanja grana. O que ele fez? Foi à frente de atletas interessantes, né? E o contexto fez com que esses atletas tivessem que começar a dar resposta. E no jogo contra o Fortaleza, um jogo que tinha uma pressão, porque o Vila Nova vinha de 2 derrotas, vale a gente lembrar, perdeu para o Juventude no Alfredo Jaconi, perdeu para o Criciúma no Heriberto Wilson, e contra o Fortaleza
por tudo que representava, os dois com os mesmos pontos, né, um confronto direto, o momento de dar a resposta na frente da sua torcida, em um cenário onde o Vila Nova é muito forte, que é dentro de casa. Aí você olha para o sistema defensivo do Vila e é o que o professor Guto falou, só tinha o Elton. Né? Na esquerda costuma jogar o Igor, estava suspenso, se eu não me engano, né? Jogou o Formiga. A dupla de zaga, novataça, né? O Breno Bora estreou contra o Criciúma. O Douglas Mendes fez seu primeiro jogo, o jogo da estreia. O cara já chegou marcando. Isso é muita estrela. É um cara grande, um cara que tem estrela. Na direita, a gente teve o Igor Cariús fazendo a sua segunda partida com a camisa do Vila. Jogou contra o Criciúma e jogou agora contra o Fortaleza. No meio-campo, nós tivemos o Igor Meritão fazendo, se eu não me engano, seu terceiro jogo com a camisa do Vila. Então, só aqui eu citei o quê? 4 reforços, né? 4 reforços que chegaram, começaram de titular e tiveram que já dar a resposta. E a resposta foi dada. Douglas Mendes, então, né? Chega, faz o gol, participa do segundo gol. Então, quer uma resposta melhor que essa? Então, uma das variáveis que às vezes a gente fala assim, poxa, esses reforços aqui precisam dar retorno. O Vila tinha muito esse erro em edições anteriores, né? Trazia muitos reforços ali na segunda janela, mas um penduricalho, os caras que não rendiam e tal. Agora não, parece que trouxe uns caras mais prontos. Meritão e Igor Cariús nem se fala, né? Isso aí é certo. É jogador que já é acostumado com a divisão. O Douglas Mendes tem a sua história aí, né, um jogador que foi revelação desde os 17 anos, teve o seu valor no mercado, a especulação. Talvez o Breno Bora ainda é esse que seria mais aposta, né, vamos dizer assim. Mas foi a dupla de zaga titular e deu certo. Vila Nova fez um primeiro tempo assim, atropelado, né, passou por cima do Fortaleza, cabia até mais. Então foi um bom jogo do Vila Nova, um jogo que deixa muitas expectativas boas para o torcedor vilanovense, com certeza. Haja visto que a gente tá falando aí de 4 reforços que chegaram e os caras já deram retorno, venceram o jogo contra a endinheirada equipe do Fortaleza, né, do Thiago Carpini. Então, isso aí é para deixar sim o torcedor do Vila muito feliz e cheio de expectativas. Agora tem que começar a vencer fora de casa, isso é fato, até o repórter fala ali, né, acho que foi contra o Meritão, e o Meritão fala, mas se não der pra ganhar, a gente busca pontinho fora e traz pra dentro de casa pra gente vencer. Mas ainda assim, é importante vencer fora de casa. O Vila Nova, então, fecha o turno com 34 pontos. Vila Nova ontem, o primeiro tempo do Vila contra o Fortaleza, o Vila amassou o Fortaleza. Foi 2-0, assim, ficou muito barato. O Vila poderia ter goleado o Fortaleza ontem em 45 minutos. Segundo tempo, a partida ficou mais equilibrada, o Vila não atacou tanto, o Fortaleza também não colocou a vitória do Vila Nova em risco em momento algum. E o Vila, senhoras e senhores, venceu ontem o maior orçamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Uma equipe que tem 8 milhões de folha por mês. A folha do Vila não bate 2,5 milhões. E o Vila, na sua organização, no seu trabalho, na sua superação, com as contratações funcionando, provando que a janela de transferências do Vila Nova, feita lá pelo vice-presidente de futebol, Hugo Jorge Bravo, foi muito boa. Douglas Mendes jogando bem, Igor Meritão fazendo uma partidaça, Breno Bora ajudando, Cariús ajudando, enfim. O Vila vence o Fortaleza pelo placar de 2-1 e termina a primeira parte da Série B com 34 pontos. O Vila Nova, em 2023, ele terminou essa primeira parte com 19 partidas, 10 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 35 pontos. Em 2024, o Vila teve 19 partidas, 8 vitórias, 6 empates, 5 derrotas, 30 pontos. Em 2025, ano passado, o Vila fez 27. Em 19 partidas, 8 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. E nessa temporada, o Vila quase repetiu o aproveitamento de 2023, né? 19 partidas, 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. A diferença foi justamente em uma derrota a mais em relação ao empate. Então, o Vila faz em 2026 uma pontuação menor do que em 2023. Só que tem um componente. Volta a imagem para mim aqui, já coloca todo mundo na tela, Lucas Lourenço. Em 2023, a gente só tinha 4 vagas. Agora a gente tem 2 vagas diretas e 4 vagas para repescagem, valendo mais 2 vagas para a Série A. Então, a gente colocando aqui equipes com 59 pontos para frente estarão entre os 6 melhores, o Vila já tem mais da metade da pontuação que ele precisa para estar pelo menos na repescagem
pelo menos no playoff da Série B. Acho que, na verdade, uns 61 pra cima, né? 59 não, mas 61, já até fiz um vídeo sobre isso. Mas, de fato, o Vila tem uma pontuação interessante, vira o turno muito bem. Até o Janderson tá jogando bem, cara. Nossa, ele ia fazendo um golaço lá que o João Ricardo foi buscar lá no ângulo. Então, esse é o Vila Nova. O Vila Nova, que é o que o Thiago falou aí, o que eu já tinha falado também, que os reforços tá entregando, né? E isso é bom. E só ressaltando também o nome do Alarcon, executivo de futebol. Ele falou do Hugo, e eu tô falando aqui do Alarcon, que é importante também. A gente dá mérito a quem merece méritos também, né? Não que o Hugo não mereça, porque boa parte do que vem acontecendo aí no Vila Nova, o Hugo tem sim um grande envolvimento. Tamo junto, pessoal. Não deixem de curtir, não deixem de se inscrever, não deixem de compartilhar. Créditos, né? A Band News, acho que a entrevista ali foi da Rádio Bandeirantes. Então, créditos aí aos repórteres daqui do estado de Goiás, de Goiânia. Sempre entrando aí na conversa deles, mas com muito respeito. Minha ideia é reagir e também dar a minha opinião. Espero que vocês curtam esse tipo de material. Deixe também a sua opinião aí nos comentários. Um formato aí de conteúdo que eu acho que acrescenta pra gente que gosta tanto do nosso futebol aqui da região centro-oeste e norte do país. Então, compartilhe o nosso conteúdo. Vamos pra cima. Valeu demais. Um abraço aí pros meus rivais vilanovenses, né? Se vocês não sabem, eu sou torcedor do Goiás. Tamo junto e até o próximo vídeo.